Nós estamos expondo o livro de Daniel pelas manhãs aqui na igreja, à noite o Evangelho de Lucas, e o pastor Rafael fez uma macro exposição no domingo passado. Uma macro exposição é quando a gente faz uma grande introdução ao livro que vai ser exposto, pregado. Ele fez um excelente trabalho, glorificou muito ao Senhor, edificou muito os nossos corações. Inclusive, se você não ouviu, a gente convida você a entrar no YouTube da igreja, ir na playlist O Livro de Daniel e assistir essa primeira pregação, porque ela introduz o livro de Daniel e possibilita você compreender ainda melhor as pregações, não só de hoje, mas a sequência dos próximos 3 meses. O livro de Daniel é composto de 6 narrativas, 6 histórias na sua primeira parte, e na segunda parte tem 4 visões apocalípticas. As histórias são mais conhecidas, as visões apocalípticas nem tanto, até porque são muito mais difíceis de serem compreendidas, mas eu acredito muito na graça do Senhor que vai nos auxiliar e nós vamos poder compreender todas essas coisas. No meio dessas 2 partes, depois das 6 narrativas, nós teremos uma pregação que vai introduzir a segunda parte, resumir e finalizar também a primeira. E a gente está muito animado com essa exposição e hoje nós vamos ler o primeiro capítulo de Daniel, a primeira dessas 6 histórias da primeira parte do livro. Então nós leremos o capítulo 1 a partir do verso 1, tá bom? Nós vamos ler na Nova Almeida atualizada. Você pode seguir aqui com o projetado ou na sua Bíblia. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir ao rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, e que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos.
Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Quantos aqui já ouviram uma pregação nesse capítulo? Levante uma de suas mãos aí. Certamente, a maioria de vocês ouviu sobre como é importante os jovens serem fiéis a Deus. Daniel era jovem nesse momento e geralmente os pregadores até vão falar como é importante não beber álcool, não usar drogas, manter a castidade e coisas semelhantes. Quero te adiantar que esse não é uma pregação só para adolescente e jovem, quero te adiantar também que o texto é muito mais profundo do que isso, do que essa aplicação única que muitas vezes é feita, até compreensivelmente se você vai pregar para um grupo de adolescentes e jovens. O texto é muito mais profundo, muito mais rico do que isso, e para que a gente possa entender quão profundo esse texto é para nós hoje, é importante que a gente primeiro entenda as nuances, o contexto que esse texto foi escrito. Então nós precisamos nos lembrar primeiramente que Daniel fazia parte do povo de Deus. E esse povo foi criado pelo próprio Deus. Quando ele chama Abraão, lá no livro de Gênesis, que a gente estudou por mais de um ano, a gente vê que Deus, através de Abraão, ele cria um povo para si. Esse povo cresce, esse povo fica robusto, e nós temos ali um regime teocrático. Deus é o rei desse povo, e esse povo é governado por juízes, que tinham uma função executiva, militar e legislativa. Depois esse povo pede a Deus um rei. Deus concede Saul, Deus concede depois Davi e o seu filho Salomão. Quando tudo parecia ir muito bem com Salomão, o povo de Deus alcançou a maior prosperidade da história, algo inusitado aconteceu. Houve uma guerra civil e o reino de Deus, o povo de Deus, a nação de Israel foi dividida entre 2 reinos. O reino do norte logo se contaminou com outras religiões da região, rapidamente se perdeu moralmente, e uma série de reis que não tinham nada a ver com a linhagem de Davi ocuparam o trono, até que Deus os destruiu, através de um grande império da época, que era o Império Assírio. O reino do sul foi diferente, oscilando moralmente e espiritualmente, sempre preservaram no trono um rei da linhagem de Davi. Isso era muito importante, não só porque Davi é famoso, importante, porque a importância disso é porque havia uma promessa de que o Messias, o grande rei e salvador, viria da linhagem de Davi. Então era importante ter no trono alguém que tivesse o sangue davídico. E aí, depois de um longo período de idas e vindas, Deus então resolve disciplinar o seu povo, como já havia sido anunciado por vários profetas. E Deus permite que o grande império da época, o babilônico, que tinha inclusive tomado o grande império assírio, conquistasse o reino do sul, chamado também de reino de Judá. Os babilônicos invadiram o reino de Judá, o último reduto do reino de Deus, e destruíram prédios estratégicos, como por exemplo o templo, e removeram a liderança da população. Então, a liderança intelectual, a liderança política, aqueles que dominavam as tecnologias da época, os ferreiros, os grandes artesãos, todos eles foram removidos de Judá, ou pelo menos grande parte deles, de forma que a população, a grande massa, ficasse totalmente sem força de reação, uma vez que os seus líderes não estavam mais presentes. Não estavam mais presentes porque aquelas milhares de pessoas foram levadas para a Babilônia. E aí a gente tem esse conceito de exílio, de cativeiro, de refugiado, usando um termo mais comum, mas muito mais do que refugiados em terra alheia, eles eram cativos, eles estavam presos, eles estavam exilados sobre o Império Babilônico e eles tinham que seguir um protocolo, regras, ordens, não eram escravos como no período escravagista aqui,
colonial das grandes navegações. Eram príncipes, pessoas de sangue nobre, pessoas que dominavam conhecimento de tantas áreas, só que agora eles estavam em outra cultura, na Babilônia, servindo os interesses do império, e o povo ficava à mercê, sem capacidade de reação, sendo agora um reino vassalo, pagando impostos para Babilônia. Aquele povo perdeu o trono, eles não tinham mais um rei da linhagem de Davi liderando sobre eles. Isso é extremamente danoso, profundo, porque havia essa expectativa de que um dia um descendente de Davi restauraria a glória do reino. Um dia esse descendente de Davi não iria resolver só os problemas socioeconômicos da nação, mas iria perdoar os pecados. Ele iria restaurar todas as coisas, ele seria na verdade o grande rei do mundo, é o Messias, é Jesus que eles esperavam. E sem um trono, sem uma monarquia instituída, não havia esperança nenhuma da chegada do Messias, pelo contrário, muita desesperança. Era uma crise muito grande também, porque naquela época as pessoas não tinham essa ideia que nós temos hoje, que nós podemos orar e adorar a Deus em qualquer lugar. Inclusive era prescrito no Antigo Testamento, que eles deveriam adorar a Deus lá em Jerusalém, lá no templo que tinha sido construído por Salomão, filho de Davi. Então, se agora essa liderança de sacerdotes, de príncipes, de nobres, essa liderança intelectual, os teólogos, estão na Babilônia, a mais de 1000 quilômetros do prédio do templo, a adoração ela está paralisada. Inclusive, muitos dos utensílios sagrados foram levados para a Babilônia. E na cabeça judaica da época não existe adoração ao Deus verdadeiro sem os instrumentos sagrados que foram feitos de acordo com o desejo do Deus verdadeiro. Então é uma crise completa naquela nação, única até aquele momento. Não havia esperança de um rei davídico, Messias, para vir restaurar as coisas, não havia um lugar para se adorar a Deus. O povo está ferido também, triste, porque eles não foram simplesmente movidos da terra deles para outro lugar. Eles foram removidos da terra que mana leite e mel. Eles foram movidos de Canaã, que era aquela terra que Deus havia prometido a Abraão e concedeu a eles séculos depois. E na compreensão deles, se eles não estão mais na terra, é porque os deuses da Babilônia são mais fortes do que o Deus deles, a ponto que o Deus deles não conseguiu preservá-los na terra. Então a ausência da vivência ali na Palestina, ali em Canaã, gerava uma grande crise teológica. E a sensação era que os deuses babilônicos eram maiores do que o Deus verdadeiro. E a grande pergunta no coração do povo era: onde está Deus? Onde está Deus para manter o seu descendente no trono? Onde está Deus para que a sua adoração fosse mantida? Onde está Deus para nos preservar na terra? E apesar que isso havia sido profetizado pelos profetas, que esse dia chegaria, era a disciplina do Senhor contra o pecado daquele reino, as dúvidas pairavam, e uma outra dúvida era ainda mais delicada, era a dúvida de que, bom, se Deus, como parece que Ele nos abandonou, será que a gente deve continuar sendo fiel a Deus? Porque se Deus não preservou a adoração do nome dEle no templo, talvez Ele não se importa mais com a nossa adoração. Essa era uma dúvida ainda mais perigosa do que a primeira. E a espiritualidade daquele povo estava em xeque. Então, à luz desse contexto, não só do livro, mas especialmente desse capítulo, nós entendemos que esse capítulo, ele não nos ensina só sobre jovens sejam santos. Esse capítulo que nós acabamos de ler, ele quer nos ensinar como que nós, povo de Deus, temos que agir, nos comportar, viver e reagir diante da perseguição. Aquele povo está em sofrimento com todo esse cenário. E como nós, povo de Deus, temos que viver quando nós, como igreja, formos perseguidos. Claro que existe uma aplicação secundária, válida, que talvez você já vai rapidamente fazer para a sua vida. Você talvez está passando um momento difícil, um momento de tribulação, e você logo vai aplicar todas essas verdades à sua vida, e isso é verdadeiro, ok, não há problema com isso. Agora, o que a igreja perseguida no Oriente Médio tem que fazer? Como que a igreja perseguida no mundo tem que agir? Nós aqui no Ocidente, perseguidos ideologicamente, moralmente, politicamente, como vocês sentem, como que nós devemos agir?
como nós, como igreja no Ocidente, agiremos diante da iminente perseguição violenta que está por vir a toda a igreja de Cristo, como profetizado no Novo Testamento. Porque aquilo que acontece no Oriente Médio um dia acontecerá com todos nós. Qual é a nossa postura? Qual deve ser o nosso comportamento? E olha, sinceramente, eu acho que esse texto é muito útil para nós hoje, porque o povo evangélico brasileiro, ele está muitas vezes temeroso, preocupado, ansioso, já sentindo perseguido ideologicamente, e com a ascensão do atual governo, alguns se sentem completamente abandonados e desamparados por Deus, como aquele povo se sentia, cheio de medo, cheio de temor, com uma série de coisas que podem acontecer. Então, depois dessa contextualização do passado, do presente, a gente volta aqui para o versículo 1, e a gente vê que o rei Nabucodonosor, que é um grande rei na história do Império Babilônico, ele chega a Jerusalém, a cidade sagrada, cerca essa cidade, faz guerra, e ele leva cativo o rei, ele leva preso o rei para a Babilônia, e junto com o rei vai uma série de nobres e príncipes, entre eles estava Daniel e seus amigos aqui na história. Daniel não era qualquer israelita, não era qualquer judeu, ele era uma pessoa de linhagem nobre, ele era um jovem, talvez na nossa leitura atual até um adolescente. E o Nabucodonosor também leva utensílios, e o texto bíblico diz no verso 2 que eles são levados para a terra de Sinar. Lá em Gênesis capítulo 11, verso 2, se a gente expôs o texto, os alunos do seminário estão aprofundando-se no livro de Gênesis, lá diz que o povo, ele saiu em direção à terra de Sinar, e quando chegou lá, eles construíram a Torre de Babel. O texto está destacando que esse povo está indo para a terra de Sinar, porque a terra de Sinar é um lugar que na cabeça e no imaginário do judeu é muito forte, é um lugar de luta contra Deus, é um lugar de arrogância espiritual, é um lugar de confusão, é o lugar que o juízo de Deus veio contra a humanidade. Então, o texto está enfatizando o lugar que eles estão indo, não só para precisar exatamente a planície, mas porque isso é muito forte para aquele povo. Aquele povo está indo e se perguntando para onde nós estamos sendo levados, e quando ouviram que estavam indo para a terra de Sinar, o coração deles ficou ainda mais apavorado. E aí no verso 3 até o verso 7, a gente tem uma situação inusitada, porque o rei, quando ele ia dominando as nações, ele pegava as pessoas, sobretudo jovens, que tinham a mente mais capaz de aprender a cultura e a língua deles, preparava essas pessoas e colocava eles para servir na corte. Aqui tem uma coisa muito delicada, muito complexa e muito difícil. O texto bíblico diz que o rei falou com o chefe dos eunucos. Eunuco é uma pessoa, um homem que foi castrado, para poder servir no palácio e não colocar as princesas ou as mulheres da nobreza em ameaça. Então, quando o texto bíblico diz que Daniel e seus amigos ficariam sob os cuidados desse homem que era o chefe dos eunucos, nós precisamos refletir se Daniel também foi castrado, se tornou um eunuco, isso colocaria ele numa situação de profunda tristeza, tragédia e amargura pessoal, porque isso para um homem é algo extremamente delicado só de se imaginar, ou se ele ficaria nessa posição de nunca mais se casar e nesse sentido ser um eunuco, ou se simplesmente ele estava sob os cuidados do chefe dos eunucos, sem que isso não tivesse nenhuma implicação para a vida dele. De toda forma, isso é algo que a gente precisa refletir e imaginar, porque isso agrega sofrimento ao coração de Daniel e seus amigos. E o plano era uma faculdade, na maior potência do mundo, na maior economia do mundo, na capital do império, uma faculdade de 3 anos, Ciências Sociais Babilônicas. Na verdade, era uma dupla graduação, eles também seriam preparados em letras, aprendendo a língua dos caldeus. Então, um indivíduo jovem, que foi levado para a terra de Sinar para ser escravo, sem saber o que está para acontecer, de repente, o chefe dos eunucos chega, e há ali uma grande oportunidade, numa perspectiva humana. Você vai poder estudar por conta do Estado,
você tem emprego garantido, não precisou nem fazer o concurso público, ia trabalhar para o governo, e você teria a melhor alimentação possível para aquela pessoa naquela condição. Você comeria da mesma comida que era servida ao rei e à sua corte. Humanamente, era a melhor opção para um jovem naquela época, do que ficar em posições subalternas, escravizado na Babilônia. Poder estudar, poder se aculturar, poder aprender idioma dos seus dominadores. Era uma possibilidade até para quem planejava uma revolução e queria dar uma de Moisés. Então era uma grande oportunidade humana. No entanto, havia uma dificuldade aqui, porque comer da comida do rei era quebrar a dieta santa estabelecida para os judeus. Que fique claro que para os cristãos Jesus já liberou tudo, que você não pode pecar e usar sua boca para falar coisas ruins. Para comer, pode comer o que você quiser, contanto que não seja com glutonaria. Lá no passado era diferente. No passado havia um código de conduta do que você podia comer e o que você não podia comer. O que era santo você comer, o que era pecado você comer. Então, Daniel se viu numa posição muito difícil, muito delicada, junto com os seus amigos. Parecia uma grande oportunidade por um lado, mas isso ameaçava diretamente a sua espiritualidade. Por outro lado, a proposta também de estudar na Babilônia parece muito boa, mas é uma forma de você destruir a cultura daqueles jovens que acabaram de chegar e implementar a cultura babilônica. Então Daniel está numa situação difícil, na verdade ele não tem alternativa junto com seus amigos e todos aqueles que foram selecionados. E aí a partir do verso 8, o que a gente percebe até o verso 13, é que Daniel tomou uma decisão pela fé. O texto bíblico diz que ele disse, eu não vou comer dessa comida. E o texto bíblico não coloca o que Daniel pensava, qual era o plano de Daniel, mas ele tinha tomado uma decisão radical. Eu não vou pecar contra Deus. Se eu sou obrigado a estudar, eu vou estudar. Se sou obrigado a aprender a língua e a cultura, eu vou aprender a língua e a cultura. Mas pecar contra Deus eu não vou. Ele está decidido, ele tem uma fé muito robusta. Então, diante dessa decisão, ele sabiamente vai conversar com o chefe dos eunucos. Ele não só toma uma decisão de fé, mas ele usa da sabedoria para dialogar com aquele homem. A Bíblia diz que Deus fez uma coisa tão especial, que aquele homem que tinha acabado de conhecer Daniel, e poderia simplesmente ter mandado ele para a prisão, feito qualquer coisa, dito que não, aquele homem entende a situação, e permite Daniel não comer daquela comida. Agora Daniel fica numa situação difícil, porque a comida vai ser servida para aqueles dezenas, talvez centenas de jovens, a mesma comida, uma comida real. Como que Daniel vai se alimentar? Ele não tem dinheiro próprio, ele não tem emprego próprio, ele não pode ir ao supermercado, nada disso é possível. Ele come naquele lugar onde ele está preso. Então, o homem que entende a situação dele fica preocupado e fala, olha, eu entendo você, no entanto você me coloca numa posição difícil. A minha vida está em risco, a minha posição está em risco. Então Daniel vai, certamente com a nuance desse chefe dos eunucos, conversar com o cozinheiro e faz ali uma proposta. Falou, olha, por 10 dias a gente não come dessa comida, a gente só vai beber água e a gente só vai comer vegetais. A ideia é porque possivelmente eles comiam porcos e animais impuros, e aí na incerteza que tipo de proteína eles estavam ingerindo, eles iriam comer só vegetais, porque não havia nenhum vegetal proibido por Deus. Não é que todo tipo de carne era pecaminoso na época. E a ideia de não beber o vinho é porque ou esse vinho era consagrado a Deus babilônicos, que é bem provável, ou talvez até porque ele era um nazireu, alguém que tinha votado algo a Deus. A gente não sabe o detalhe, o ponto é que ele faz essa proposta. E depois de 10 dias, nós vemos um resultado incrível. Então Daniel toma uma decisão, ele desfruta da misericórdia do Senhor, ele é ousado em tentar negociar todas essas coisas, e no verso 14 e 16 a gente vê um resultado incrível. Quando os 10 dias terminam, a percepção do cozinheiro, a percepção do chefe dos eunucos, é que aqueles jovens, 4 jovens do povo de Deus, que estavam comendo vegetais e bebiam água somente, eles estavam bem melhores de saúde, de disposição, de capacidade, de estrutura, do que o restante que estava comendo a fina comida do rei. E aqui tem uma questão interessante que a gente precisa perguntar. Será que só esses 4 jovens foram selecionados entre o povo de Deus? Muito possivelmente não. Mas somente esses 4 decidiram ser fiéis ao Senhor nessa matéria. E aí do verso 17 até o final,
a gente vê que Deus abençoa Daniel e os outros de uma forma incrível, eles se destacam na faculdade, e Daniel recebe uma capacidade especial de Deus, espiritual, ele consegue interpretar sonhos e visões. E aí, ao final do tempo, o verso 18 diz, ou seja, depois de 3 anos do preparo, eles foram apresentados ao rei e passaram por uma prova oral. O rei perguntava de questões da cultura babilônica, de ciência, de tudo que eles conheciam da época, e aqueles jovens que cursaram a faculdade iam respondendo, e certamente alguns iam sendo desqualificados, e esses 4 jovens israelitas e judeus, eles vão se destacando, e especialmente Daniel. O rei fica impressionado com eles, e eles começam então a trabalhar na corte da Babilônia. O texto bíblico diz no verso 20 que eles foram achados 10 vezes mais sábios, que é uma hipérbole, e a ideia dos magos encantadores são expressões daquela época que denotam os cientistas, os filósofos, os intelectuais da época. É a mesma coisa que a gente encontra lá no Evangelho, que os magos vieram do Oriente. É a ideia desses homens sábios que estudavam, que lecionavam, enfim, eram os universitários da época. E aí o texto bíblico diz que, depois de se destacarem, Daniel continua ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Parece que foi logo ali, mas a gente está falando aí de aproximadamente uns 70 anos. Então, ele ficou o resto da vida dele ali, e a gente vai ver essas histórias depois. O que a gente vê do verso 17 e 21 é a graça de Deus no final de 3 anos, fazendo com que aquela dieta não só impressionasse o chefe dos eunucos e o cozinheiro depois de 10 dias, mas aquela dieta ao longo de 3 anos fez com que aqueles homens, não só a dieta, mas a postura de fidelidade, tudo, Deus abençoou de tal forma que eles se destacaram, inclusive, na presença do rei e receberam seu emprego dentro da corte. E a gente vai ver as próximas histórias, justamente problemas, porque eles eram funcionários públicos que muitas vezes não faziam a vontade do império, do governo e do rei, mas obedeciam a Deus. Agora, o que essa primeira história traz para nós, o que essa primeira história nos ensina nessa manhã? Primeira grande aplicação que a gente tem aqui é a seguinte, veja comigo o verso 2. O texto bíblico diz que o Senhor, e às vezes a palavra Senhor aparece aqui com letra minúscula, Daniel chamando aquele outro homem lá, o chefe dos eunucos, o cozinheiro do Senhor, mas aqui o Senhor é o Senhor Deus. O Senhor Deus entregou nas mãos dele, ou seja, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Joaquim, o rei de Judá. O texto bíblico está destacando que aquele povo está se sentindo abandonado por Deus, mas quem entregou eles na mão dos babilônicos foi o próprio Deus. Depois o texto bíblico diz no verso 9, veja comigo por favor, que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Não é porque Daniel era bonito, como havia sido relatado, ou ele tinha capacidades linguísticas. O chefe dos eunucos concedeu misericórdia para Daniel, porque Deus trabalhou o coração do chefe dos eunucos, mesmo que o chefe dos eunucos não conhecesse a Deus. Terceiro, verso 17, o texto bíblico diz que, ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar, etc. É Deus que dá sabedoria para esses jovens se destacarem e ocuparem as posições que eles iriam ocupar o resto de suas vidas, inclusive de Daniel, uma posição altíssima dentro do Império Babilônico. Então essa é a grande primeira lição que a gente quer destacar aqui, que Deus, soberanamente, Ele conduz o seu povo para ser provado e para ser disciplinado. A gente vê no livro de Daniel essa primeira grande resposta para essa pergunta: onde está Deus? Deus está permitindo que os reis, os príncipes, os sábios, os sacerdotes sejam levados para a Babilônia. Não é possível. Cadê Deus? Esse é o clamor do coração do povo. E Deus está respondendo nesse primeiro capítulo. Não é que Deus perdeu a batalha para os deuses da Babilônia. Não é que os exércitos da Babilônia são mais fortes do que os exércitos de Israel. A grande questão aqui é que o Deus soberano e todo-poderoso, Ele está dando vitória para os babilônicos contra o seu povo, porque Ele quer provar o seu povo, Ele quer disciplinar o seu povo, Ele quer purificar os pecados do seu povo através da dor e através do sofrimento. Isso é muito importante para nós, porque nas nossas lutas pessoais, geralmente nós temos dificuldades de entender essa grande verdade espiritual, expressa em outros textos do Antigo Testamento,
e citado inclusive pelo autor dos Hebreus, que Deus disciplina todo mundo que Ele ama. E Ele disciplina com varinha, com chicote, todo mundo que Ele recebe como filho. Então isso é uma grande verdade espiritual que nós aplicamos para a nossa vida, mas eu volto aqui para o contexto e para a primeira aplicação, que, meus irmãos, quando nós pensamos que a igreja é perseguida diante de radicais de outras religiões ou estados ateus no mundo, nós precisamos entender que a igreja não sofre por uma fatalidade, por uma coisa que pega Deus de surpresa. A igreja sofre naqueles lugares com a anuência e com a permissão de Deus. Se nós estamos numa condição aqui no Ocidente, que estamos em xeque ideologicamente e já somos perseguidos, não é por obra e vitória de Satanás ou por acaso, mas é porque Deus, em sua soberania, assim como deu vitória a Nabucodonosor contra Joaquim, Ele está permitindo e permitirá mais, como diz as Escrituras, que a igreja sofra. Isso é muito interessante, porque nós estamos exatamente como aquele povo. Por que, Senhor? Não pode ser. Mas Jeremias já tinha profetizado, Isaías já tinha profetizado, Abacuque já tinha profetizado, só que eu me lembro. Vários profetas já tinham dito: vocês vão cair diante dos babilônios por causa do pecado de vocês, Deus vai provar vocês. E deu até data, 70 anos vocês vão ficar lá. 70 anos vocês vão ficar na Babilônia. Esse é o período da aprovação de vocês, como 40 no deserto. Serão 70 anos, mas o povo não aceitava. Isso não entrava na cabeça nem no coração. E é exatamente o que acontece hoje. As pessoas não conseguem aceitar a ideia de que a igreja sofre, a igreja será perseguida, e isso com a nuance do Senhor da igreja, que é o Senhor dos senhores e Senhor das nações. E parte disso é igualmente para purificar, para disciplinar, para aperfeiçoar o povo do passado e para disciplinar, aperfeiçoar e purificar a igreja ocidental, que é uma das mais corruptas da história da igreja, idólatra, carnal, imoral. Em nome de Cristo, tragédias têm sido feitas na história, e é por isso que a perseguição vem, entre muitos motivos. Então, meus irmãos, não estejamos como aquele povo, como criancinhas. Por que, papai, que eu não posso ir no parquinho hoje? Você está de castigo, mas por que, papai? Por que, papai? Porque você precisa aprender a obedecer, porque você precisa aprender o caminho do Senhor. E não é assim. E assim também é a nossa realidade. Então, por favor, os irmãos que estão aí, e aqui eu quero ser muito cirúrgico, muito específico com o meu coração pastoral, os irmãos que estão aí desesperados por questões políticas, porque hoje nós temos um governo assim, um governo assado. O Senhor não saiu do trono, e nada acontece com o povo dele se ele não quiser. Agora sim, não é só esse governo, outros no passado e outros no futuro, inclusive de direita, irão fazer mal para a igreja. E isso porque Deus permitiu no passado, permite hoje, está profetizado no Novo Testamento. Então, se você não está pronto para padecer por causa de Cristo Jesus, você não é digno de seguir Jesus, porque foi isso que o mestre falou: aquele que não está pronto para me servir, para sofrer por mim, não é digno de mim. Então, seja bem-vindo ao Evangelho de Jesus, que promete glória na eternidade e uma prova tremenda nessa terra. Aleluia, glória a Deus, tem um crente aqui, oh glória. Daqui a pouquinho no final eu vou falar outras coisas, você vai ver como é que o povo vai dar glória. Primeira parte, todo mundo em silêncio, né? Faz parte, é a vida, eu também ficaria assim no seu lugar. Pois bem, meus irmãos, essa é a grande aplicação primária. Deus soberanamente, Ele conduz o seu povo para ser provado, para ser disciplinado. Não seja mais refém dessa visão limitada da realidade, uma guerra do bem contra o mal, de Deus contra o diabo. Na filosofia a gente poderia dizer que é uma visão maniqueísta da realidade. Se quiser dar um Google aí, descobre que é isso depois da pregação. O ponto é que as pessoas elas vivem assim, é o bem contra o mal, é a esquerda contra a direita, é Deus contra o diabo, é anjos contra demônios, os evangélicos contra não sei quem. Isso é uma visão muito limitada da realidade. A realidade humana é muito mais complexa do que o lado A e o lado B. O alfabeto tem 26 letras, não é isso? Então não é só A e B, meus irmãos, não é só português que é falado nesse planeta. Então falo por metáforas para dizer o seguinte: a realidade do universo, da vida humana é muito mais complexa, e a gente tem que ter essa percepção que vem de Deus, e entender que a gente não pode ficar nessa coisa do lado bom, do lado mal.
Como a gente estava vendo hoje na classe de novos membros, todos pecaram, não tem ninguém bom aqui. O único Salvador é Jesus, e o único Messias é Cristo. E meus irmãos, Deus é soberano sobre a história do seu povo. E muitas vezes provação e disciplina vem sobre nós, glória a Deus por isso, para a gente ser melhor. Uma outra aplicação que a gente tem aqui nesse texto, é que diante disso, além de ter essa convicção que Deus continua soberano, cabe a nós o quê? Ser, fala Beth, fiel. Eu vou sair da igreja, porque agora se eu ser cristão, vai me dar um ônus. Eu não estou conseguindo vir na igreja todo domingo, porque eu estou numa provação. Me desculpa, pode explicar, mas não justifica nada para Deus. Os caras, vamos pôr aí, 20 anos de idade. 20 anos de idade, talvez Daniel tivesse menos. Ele sai da terra dele, contra a vontade dele, preso. O que ele fez? Nada. Ele é obrigado a estudar a cultura e a língua do povo que ele odeia. E ele vai ser obrigado a trabalhar para o rei, que se ele pudesse, talvez ele mataria, se tivesse coração como o meu. E ele nunca mais vai poder voltar para a sua terra. Na cabeça dele, a adoração ao Deus verdadeiro só em Jerusalém. Então ele não podia adorar. Crise teológica, crise social, comendo uma vez por dia, oferecendo aquela carne e aquelas comidas impuras na perspectiva dele. Esse jovem, ele tinha toda a justificativa para fazer qualquer coisa, menos a decisão que ele fez. E a gente, individualmente e como igreja, por questões muito menores, a gente opta por um caminho muito diferente do caminho que Daniel e os seus amigos optaram. É interessante isso, o texto não fala do Daniel ter um pai, uma mãe, irmãos, e é óbvio que ele tinha. Então os seus pais estão presos na Babilônia e ficaram para trás. É a morte. Daniel nunca mais voltou a Israel, nunca mais viu a família dele. A tragédia de Daniel é imensurável, e talvez ele tenha sido até castrado, que é uma possibilidade aqui à luz desse contexto, ainda que o texto não diga. O cenário, ele é ainda mais devastador, talvez, do que o de José, que é outro personagem que tem uma história muito parecida. No entanto, aqueles quatro, só quatro, diante de certamente todos os outros nobres, jovens, bonitos israelitas que foram convidados para participar do processo seletivo, só esses quatro decidiram ser fiel a Deus. E é por isso que o nome deles é mencionado e o resto nem aparece na história. Porque o nosso chamado, diante da ação soberana de Deus, que nos coloca em posição de desconforto, e como povo de Deus, passando inclusive por perseguição, o nosso chamado é para sermos fiéis. Então não há desculpa para você que possa te auxiliar diante de Deus. E o mais legal dessa história, não é que eles são chamados só para ser fiéis a Deus. Eles são chamados para serem fiéis a Deus no mundo. É impressionante isso, porque Daniel, ele não toma a decisão de fugir e ir para um monastério lá no alto das montanhas babilônicas e ficar ali recluso e não comer daquela comida impura e nunca mais entrar na presença do rei. O chamado dele é para ser fiel no mundo, estudando na Universidade da Babilônia, sendo cheio das ideologias de gênero, quer dizer, das ideologias da Babilônia. Então a gente tem essa ideia escapista, vamos pôr nossos filhinhos em escolas evangélicas, vamos estudar em casa para protegê-los, vamos estudar em universidade cristã. Meus irmãos, eduque seu filho como você quiser, coloque na escola que você quiser, o problema é seu, problema mesmo, porque é nossa responsabilidade. Eu tomo as minhas decisões, você toma a sua, eu não tenho nada com isso. Agora, não ache que é protegendo seu filho do mundo que você prepara ele para glorificar Deus, porque nós somos chamados a ter filho, discipulá-los e enviá-los às nações, para que eles sejam imagem e semelhança de Deus no mundo. Então não é protegendo, escondendo que a gente conquista, não é fazendo faculdade cristã para não ter contato com ideologia. Isso você não cumpre o seu chamado é para ser fiel a Deus no mundo. Daniel estudou na melhor e maior faculdade da Babilônia.
Ele aprendeu as ciências e as magias e sei lá o que ele aprendeu, teologia, administração pública. Ele aprendeu tudo aquilo na Babilônia. E a história desse homem é a história de um homem de Deus. Meu irmão, se o seu cristianismo não te permite fazer uma faculdade e manter fiel, provavelmente você não é cristão. É muito difícil ser fiel no meu trabalho, por isso que eu sou um cristão corrupto. Possivelmente você não é cristão. Não há justificativa para a infidelidade. E nós não somos chamados só a viver um ascetismo, ou seja, fora da cultura, fora do nosso tempo, ficando só com o amiguinho da igreja e vindo só na igreja. Nós viemos aqui para crescer, para adorar Jesus, para aprender de Jesus, e somos sal e luz nesse planeta, nessa sociedade. Nós somos o Daniel desse tempo. Eu lembro quando eu fui fazer faculdade de filosofia, quantos irmãos me procuraram preocupados com a possibilidade de eu desviar. Muito mais fácil você desviar fazendo odonto, fazendo medicina, qualquer coisa desse tipo, do que a filosofia. Inclusive, meus amigos filósofos não desviaram, os médicos só sobrou 2. É tanto dinheiro, nada contra os médicos, mas é tanto dinheiro e aquela carga de 12 horas de estudo diário, que eles se perdem psicamente como indivíduo, o cristianismo vai para o espaço. O ponto é, esse tipo de reflexão não cabe numa igreja que compreende o que é o evangelho com a nossa missão no mundo. Não vou deixar fazer uma faculdade federal não, porque a faculdade federal ela é instrumentalizada pelo Satanás. Meus irmãos, em que planeta você vive? Por favor. Isso não é compatível com a realidade da existência, isso não é compatível com a cosmovisão bíblica, e não é isso que está acontecendo com Daniel. E não é isso que acontece com todos os jovens aqui da igreja, que são testemunhas. Estamos rodeados de nuvens de testemunhas. Está aqui a Sara formada, temos o Vinícius formado, temos aqui doutores que são professores de universidade e todos eles são fiéis a Deus. Nenhum deles se corrompeu porque estudou em faculdade pública. O problema não está no mundo, na Babilônia, o problema está no nosso coração. A decisão é nossa, nós vamos ser fiel a Deus ou não. 4 tiveram seu nome escrito no livro da vida e no livro da Bíblia. Está aqui. 4 que decidiram ser fiéis a Deus. A maioria certamente não foi. E olha que interessante. Provavelmente os outros que não entraram para a história, assim, Deus é bom demais. Deus é fiel. Deus está honrando a gente. Olha aqui, vinho todo dia. Torresminho toda hora. Estudando a melhor faculdade, o RU. O RU, a comida vem lá do governo. O restaurante universitário era a comida do rei Nabucodonosor. E os caras estavam glorificando a Deus, e tomando vinho, comendo carninha de porco. E você tem 4 fiéis ali, 4 alienígenas de Jesus. Mas os que entraram para a história, não só na história espiritual, mas na história da sociedade, porque esses homens foram importantíssimos dentro da história da Babilônia, foram homens que ajudaram no processo da civilização, foram os homens que foram fiéis a Deus. Terceira aplicação é que o povo de Deus, ele descansa na soberania de Deus, mas ele também descansa na misericórdia de Deus. É muito legal perceber isso, que depois de 10 dias, cara, eu não sei se é porque os caras estavam bebendo muito vinho, e aí seria uma coisa até natural, né? Imagina 10 dias tomando vinho todo dia, tomando mais do que uma taça. É difícil prestar atenção na aula. Então não sei se era por isso, ou se, eu não sei a medida desse vinho, mas alguma coisa aconteceu, cara. Depois de 10 dias, todo mundo tinha convicção que aqueles 4 meninos de Israel, eles eram diferentes. E depois de 3 anos, então, eram os 4 que iam estudar na Europa. Não tinha comparação. E o texto bíblico diz que não é porque eles tiveram uma dieta, ou porque eles já tinham uma questão natural, eles já eram inteligentes, tiveram uma excelente criação lá em Jerusalém, não é nada por isso. O texto bíblico ressalta que isso é a misericórdia de Deus na vida deles. A misericórdia de Deus que deu graça diante do chefe dos eunucos, e a misericórdia de Deus que deu inteligência para eles. E como a gente precisa disso, dessa compreensão que no meio das provas, no meio das lutas, essa soberania de Deus que nos coloca, nos permite nessa situação, ela também é misericordiosa, e ela vai nos dando livramento, ela vai nos abençoando, ela vai nos honrando. Então Deus, meus irmãos, está conosco na nossa caminhada diária. Deus está conosco quando nós somos perseguidos enquanto igreja, e Ele nunca nos abandona, como Ele não abandonou Daniel e os seus 3 amigos. E não só não abandona no sentido de que Ele está lá e de vez em quando você vai sentir um arrepio da parte de Deus. Ele não te abandona te dando inteligência, te dando força para trabalhar, te dando condições de estudar.
Então eu lembro quando entrei na faculdade, tinha aquilo: se você não participar lá da calorada, você vai ser excluído dos amigos. Que argumento infantil, burro, que não existe em lugar nenhum do planeta Terra, e de uma perspectiva espiritual também não se justifica. Porque nós temos que ser fiéis a Deus, em todas as áreas da nossa vida. E o que eu tenho visto é o que nós estamos vendo aqui na história, é que geralmente as pessoas que são fiéis a Deus, mesmo em face das grandes dificuldades e tribulações, mesmo em meio dessa sociedade hostil a nós cristãos, o que nós temos visto é que Deus tem colocado os seus servos fiéis em posições maravilhosas, especiais e de honra. Quantos aqui poderiam vir aqui e dar um testemunho que a gente nem deixa, senão vocês vão achar que essa igreja é a igreja do triunfalismo, porque o que a gente tem de gente que está sendo honrada e abençoada aqui, e não é só isso não, eu estou falando aqui porque é o que eu estou vendo. Por isso que eu estou falando, não me entenda mal, aqui não é melhor do que em nenhum lugar, mas isso é o que eu estou vendo, é toda hora um testemunho de honra, de exaltação para gente fiel. É gente que diz: eu não vou ser promovido porque vai me colocar numa posição infiel, e aí ele é contratado por outra empresa. É gente que se destaca nos seus lugares de estudo, e isso tem a ver com a sua fidelidade a Deus. Então a gente aprende que o povo do Senhor, ele pode confiar na soberania, mas também na misericórdia de Deus, que dá graça diante do algoz, que dá graça e exalta o seu povo. E é muito interessante porque eles rejeitam uma grande oportunidade humana, alimentação especial, educação, serviço público, e recebem uma recompensa da parte de Deus. Isso é muito verdadeiro também na nossa caminhada, e esse é o nosso chamado. E Deus, meus irmãos, é sempre, sempre poderoso para nos guardar, para nos exaltar, para nos livrar, mesmo que o cenário seja completamente contrário a nós, completamente contrário ao cristianismo e à nossa fé. Então, se não ficou claro, vou ser ainda mais específico. Você sente que a igreja no Brasil está sendo perseguida? Se você acha que não tem nada a ver, então se prepara para o que virá e receba essas verdades. Se você especialmente sente que é um momento difícil, que é um momento único, que é um momento nefasto, que nós estamos diante da besta do Apocalipse, a primeira coisa que você tem que aprender é que Deus não saiu do controle, e Deus não perdeu a peleja para ninguém. Ele continua reinando soberanamente, Ele continua sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Segundo, cabe a você, mais do que ficar falando abobrinha em um monte de lugar, é ser fiel a Jesus onde você está. E por fim, nós contaremos com a graça do Senhor, sempre. Ou Deus nos honra, nos livra e nos exalta, como aconteceu com Daniel, ou Ele permite que a gente caia na terra e nos dá honra maior nos céus. Então, à luz do Novo Testamento, a gente sabe disso, que nem sempre a história é de exaltação na terra, mas quando isso não acontece, tem porção dobrada na eternidade. Por isso que ele fala que viver é Cristo e morrer é lucro. Porque quando a gente padece a ponto de perder tudo, e até a própria vida por amor de Cristo nessa terra, nós recebemos muito mais na eternidade. E os que ocupam as primeiras fileiras nos céus são os que sofreram muito mais aqui na terra. Então nós podemos descansar, e sobretudo à luz desse cenário político que a gente vive, aplica essas verdades na sua percepção política e da sociedade. Tem gente que está apavorado, está com medo, não perdeu o emprego, recebeu até aumento agora porque o salário mínimo aumentou, as coisas estão indo bem, mas a pessoa não quer vender o carro, porque ele tem certeza que daqui 6 meses isso aqui vai virar uma Venezuela. Me desculpem, eu não quero ofender ninguém, mas a gente precisa ser cirúrgico. O medo nunca deve ser balizador para nenhuma decisão. Quem dirá alguém que confia no Senhor da história e no Deus soberano? A questão não é você crer que isso aqui vai virar Venezuela ou América. Para mim é relevante. O que eu estou atacando é o seu medo paralisante. Meu irmão, ou a gente crê no Deus Daniel, ou a gente não crê em nada. Ele é o Senhor das histórias. E aí a gente tem a grande ideia de hoje. Diante das perseguições, o povo de Deus pode descansar em sua soberania e ser fiel ao Senhor. Amém, meus irmãos? E eu concluo essa pregação lembrando vocês que aqueles jovens judeus foram exilados na Babilônia, foram fiéis a Deus diante do sofrimento e abençoaram muitas pessoas, inclusive a nossa vida, para a gente refletir na história deles aqui nessa manhã. E a gente se lembra de outro jovem de 30 anos
que foi exilado do céu aqui na terra e sofreu o que ninguém poderia sofrer, Jesus, para nos abençoar muito mais, como Daniel jamais poderia ou como nenhum outro homem pode. Aqueles jovens, eles não pecaram, se sacrificaram em favor de Deus e foram uma bênção. Jesus também, ele se sacrificou por nós, se sacrificou por você, de forma que, se você está aqui nesse dia, mais importante que saber que Deus é soberano sobre a história e que você precisa ser fiel a Ele, é saber que Ele foi fiel ao seu amor, foi fiel ao seu caráter, enviou provisão para resolver os problemas do nosso pecado. Jesus Cristo veio à terra e recebeu tudo que nós deveríamos receber por causa dos nossos pecados. Então, se alguém está aqui nessa manhã, e você pode até crer que Deus é soberano, mas Ele não é soberano sobre a sua vida e sobre a sua história, não saia daqui nessa manhã sem tomar essa decisão, a decisão de ter Jesus como Senhor e soberano da sua vida. Vamos orar nessa manhã, feche seus olhos. Senhor, muitas vezes nos sentimos como aquele povo, exilado na Babilônia, diante de tantas lutas, tantas tribulações, perseguições, dificuldades, e uns mais, outros menos, por questões, percepções diferentes. Mas é certo, é fato, em algum momento a perseguição será ainda maior. E é fato que do outro lado do mundo isso já é uma realidade muito concreta. Deus, que em dias como do profeta Daniel, o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis como Ele foi, e que cada um de nós aqui não tenhamos somente Jesus como soberano e Senhor de todas as coisas, mas que essa certeza traga para nós paz e tranquilidade para ver o tempo presente. Que não tenhamos uma postura escapista do mundo, mas sermos testemunhas fiéis de Jesus nesse tempo. Senhor, e se alguém aqui não tem o Senhor como soberano sobre a sua vida pessoalmente, que nesse momento o Senhor toque o seu coração, que nesse momento, Pai, essa pessoa possa ser alcançada pelo Teu amor e pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque nada que acontece na nossa vida é por acaso. Muito obrigado porque o Senhor jamais perde ou perderá o controle. Muito obrigado porque tudo que acontece, aconteceu e acontecerá na nossa história individualmente, como família, como igreja, está debaixo da Tua soberania, Senhor, e nós Te glorificamos por isso, meu Pai. Nós descansamos e nós queremos, Pai, ser fiéis ao Senhor. Enche o Teu povo com o Teu Espírito, enche o Teu povo com o Teu poder, dê ao Teu povo fé e ousadia para viver de acordo com a Tua vontade e sermos fiéis em toda a nossa posição na sociedade. Os que trabalham para os outros, os que têm seu negócio próprio, os que estudam, os que dão aula. Deus, os pobres e os ricos, Deus, não importa como nós nos vejamos, onde nós estivermos inseridos, nós queremos ser fiéis ao Senhor, porque o Senhor é digno da nossa fidelidade, porque o Senhor foi mais do que fiel, foi amoroso, generoso e gracioso, enviando Jesus para morrer no nosso lugar. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.